Olá, muito boa noite. Segundo domingo de maio, portanto, Dia das Mães, dia da gente celebrar a existência de mulheres que sem ela nós também não existiríamos, fazem parte, foram escolhidas como instrumentos de Deus para poder nos trazer a existência. E é muito bom a gente separar sim um dia para poder comemorar o Dia das Mães. Alguns dizem que Dia das Mães é todo dia. Verdade, sim, mas tem que ter um dia especial para a gente dar parabéns, para a gente lembrar, celebrar, trazer memórias, pessoal postando fotos no Facebook com suas mães, no Instagram. E isso é muito legal, isso é muito importante. As mãezinhas, elas se sentem valorizadas por isso. Eu acredito que para uma mãe, ela não espera muita coisa de um filho, a não ser pelo menos ouvir um obrigado, um obrigado. E eu acredito que, sinceramente, a maior alegria de uma mãe é poder ver seu filho bem. Estou certo ou estou errado? E dizendo isso, eu acredito que há algumas mãezinhas que estão talvez com o coração pesaroso, sofrido, porque seu filho, sua filha não estão como você gostaria, às vezes indo por um caminho que não é legal, um caminho que você não ensinou. E eu peço nesse momento que o Senhor Deus conforte seu coração, que o Senhor Deus te fortaleça. E também digo a você o seguinte: você fez sim o seu melhor dentro do que você teve, da experiência que você tinha. Então entregue nas mãos do Senhor, confie nele. O Senhor Deus ouve oração de mãe, viu? Eu acredito muito nisso. E a minha mãezinha, eu tenho uma mãezinha que ora por mim, uma mãezinha que é um verdadeiro instrumento de Deus na minha vida, para revelar o seu amor por mim, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, seu cuidado. Minha mãe é maravilhosa. Eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, realmente. Eu quero nessa noite orar, inicialmente aqui antes de abrir a Bíblia, por todos, em especial pelas mãezinhas. Convido você a fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Pai que está no céu, exaltamos o nome do Senhor nessa noite, por sua dádiva, a dádiva, ó Deus, de cada um de nós estarmos vivos, primeiro dia da semana, dia especial no qual a gente celebra, Senhor Deus, o Dia das Mães. E eu peço, ó Deus, nesse momento, sua graça, sua bênção sobre cada uma delas, ó Deus, que o Senhor nesse momento as cubra com seu manto de justiça, com seu abraço amoroso, e que o seu Espírito Santo, ó Deus, acalme o coração de mãezinhas, talvez que estejam aflitas por seus filhos, e possa, ó Deus, dar a todas elas o prazer, a alegria, a grande bênção de ver os seus filhos nos caminhos do Senhor Deus. Entrego a vida de cada mãezinha em suas mãos. Peço em especial pela minha, pela saúde dela, que o Senhor aguarde, a livre do mal, por favor, meu Pai. E agora, Senhor, ao abrirmos a sua palavra, peço a direção do seu Espírito Santo a cada um de nós, que ela fale alto, que o seu Espírito Santo fale alto a cada um de nós, que a gente possa ouvir a sua voz, atendê-la e deixarmos o Senhor transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 20. A gente vai ler aqui um texto importante a respeito da revelação de Deus a todos os homens. Romanos capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis ou indesculpáveis. Perceba que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo que quando você olha para as coisas que Deus criou, quando você ergue os olhos ao céu, quando você olha para a natureza ao seu redor, quando você olha para si mesmo, que é, sem dúvida nenhuma, obra-prima da criação, o ser humano, você vai perceber evidências incontestáveis, a assinatura de um autor da criação. A assinatura do Criador se encontra em toda ela. De maneira que o texto diz que a gente consegue conhecer o poder de Deus, sua grandiosidade, sua existência. E o Senhor Deus, ele tem se revelado a todos os homens
de todas as épocas e também em todos os lugares. Esse texto ele diz que as coisas criadas são evidências inquestionáveis de que existe um Criador, mas o ser humano se afastou tanto de Deus. Chegou a rejeitar a autoridade de Deus a tal ponto de atingir a insanidade de dizer que Deus não existe. Veja, a criatura dizendo que o Criador não existe é, no mínimo, uma incoerência, uma irracionalidade. Eu digo isso com todo respeito, tá bem? Porque veja só, não há lógica em um filho chegar e dizer: meus pais não existem. Seria a mesma coisa que um quadro. Se um quadro pudesse falar, se uma pintura pudesse falar, dizer: olha, o artista, o pintor não existe. Ou uma música, né? Dizer o seguinte: olha, o meu compositor não existe. Eu gosto muito da maneira como o físico cristão presbiteriano Adalto Lourenço ele apresenta essa questão. Ele fala sobre a teoria do bolo de chocolate. Não sei se você já ouviu. A teoria do bolo de chocolate, de acordo com Adalto Lourenço, é o seguinte: imagine que você chega na sua casa e você encontra sobre a mesa um suculento bolo de chocolate. Um bolo de chocolate bonito ali. E aí você tem duas possibilidades, recebe duas possibilidades aí de como esse bolo chegou até a sua mesa, tá bem? Eu vou apresentá-las para você e aí você verifica aí qual que é a mais lógica, qual que é a mais óbvia, qual que é racional, tá bem? Primeira hipótese de como esse bolo chegou à mesa. Bom, um caminhão do supermercado estava indo fazer uma entrega, uma encomenda, quando acontece um acidente. O motorista tenta se desviar ali de um cachorro atravessando a rua, o caminhão sai da pista e cai num barranco e começa a rolar. E ali dentro do baú do caminhão existe ali farinha, pacote de farinha estoura, né? E a farinha está ali dentro. Mas aí tem uma forma e a farinha vai caindo dentro da forma, né? E aí uma caixa de leite também se abre, cai ali o leite. Ovos se quebram. Casca para um lado, ovo dentro da forma, né? Pó de chocolate vem e cai ali dentro também. E tudo o caminhão girando vai formando ali uma massa, né? E vai misturando. Tudo dentro da forma, certo? O caminhão para, massa já está misturadinha. De repente, acontece uma explosão. Bum! O bolo assa e voa e passa pela janela e cai exatamente em cima da mesa da sua casa. Acreditou? Que tal essa teoria, hein? Tem lógica, é óbvia, dá para crer num negócio desse, mas eu te digo que foi assim que esse bolo de chocolate chegou aí. Hipótese 1. Hipótese 2. Essa é bem complicada, hein? Foi a sua mãe que fez. Que tal? Qual você acha mais óbvia? Qual das duas tem mais lógica? Qual das duas está de acordo com aquilo que realmente é lógico, racional? É claro que você vai dizer que é a sua mãe ter feito. Até porque é absurda essa ideia, não é? Do acaso agindo e um bolo de chocolate ser feito. Pois bem, se a gente acha tão difícil um bolo de chocolate surgir dessa forma, quanto mais toda a criação. Toda a criação, queridos. É absurda a ideia de dizer que houve uma explosão lá atrás e devido a ela, fatores foram se unindo em milhões e milhões de anos e tal, e agora a gente está aqui. É algo inconcebível. Entretanto, falo com todo carinho, todo respeito a quem pensa dessa forma, mas eu penso que sim, é importante a gente verificar as nossas convicções e realmente tratarmos como lógico aquilo que é lógico, não é? Até porque hoje em dia é dito que Deus ter criado homem e mulher lá no início, isso é irracional, isso é lenda, isso é ilógico. O que será que é lenda, o que será que é lógico? A Bíblia diz que quando você olha para as coisas criadas, não há como você dizer que não tem um Criador. Independentemente da rebeldia humana, as obras criadas declaram que há um Deus, há um Criador. E esse Deus, pela natureza, é visto que ele existe e que ele é o sustentador da criação, autor e sustentador da criação.
Agora, é fato que a natureza ela não revela tudo a respeito de Deus. A natureza por si só pode até trazer algumas ideias corretas sobre Deus, mas se você olhar só para a natureza, também você vai ter algumas ideias erradas a respeito de Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê desigualdades de todo tipo. Mesmo entre os animais, seres irracionais, existe opressão sobre os mais fracos. A humanidade apresenta desigualdades terríveis. Tem pessoas que morrem por se alimentar exageradamente, enquanto tem outras que morrem de fome, né? Como alguém já disse, o mundo tem alimento para todos, mas não para a ganância de todos. E aí você se pergunta então, olhando só para a natureza, será que Deus é justo? Olhando só para a natureza, pode até parecer que Deus ele criou as coisas, criou todas as coisas e largou, né? Como um relojoeiro que fez um relógio, deu corda e vazou, foi embora. Na natureza a gente vê sofrimento, violência, morte, catástrofes naturais. E a gente se pergunta, será que Deus é mesmo amor? Essa epidemia, né? Essa pandemia, Deus é amor? Que natureza é essa? Então a natureza ela não pode demonstrar claramente o amor e a justiça de Deus. E queridos, é aqui que a Bíblia assume um papel muito importante na revelação de Deus. A Bíblia responde aos mais complexos questionamentos humanos. É através da Bíblia que nós conhecemos a verdade sobre Deus. É através da Bíblia que a gente vê que foi o pecado que deturpou a natureza, não foi Deus. Deus, de acordo com a Bíblia, criou tudo perfeito. Quando Deus conclui a criação, ele diz, tudo é muito bom, perfeito. Não havia perigos, não havia dor, nem sofrimento, nem morte. Os animais viviam em harmonia, o leão pastava junto com o boi. O ser humano foi criado perfeito, perfeitas condições para viver eternamente feliz. E por que não está assim hoje? A Bíblia mostra também que foi o homem que se separou do Criador. E desde então, o pecado entrou no mundo e estragou a perfeita criação de Deus. Então a revelação de Deus na natureza se tornou incompleta. A gente vê sim na natureza coisas belas, mas também todo tipo de mal. Mas Deus não nos deixou desamparados, queridos. Deus escolheu se revelar de maneira especial através da Bíblia. Sim, é através da Bíblia que a gente aprende mais sobre a pessoa de Deus, que a gente conhece melhor a identidade de Deus e o seu caráter, o seu amor redentor. E também a gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida. É por meio da palavra de Deus que a gente pode compreender que o mesmo Deus Criador, que sim, é poderoso, também é justo, santo, amoroso, a ponto de ter dado a própria vida para restaurar aquilo que o pecado manchou na criação. Tudo será corrigido. A Bíblia mostra claramente, Deus irá corrigir todas as coisas e a gente pode sim confiar, Deus está no controle. Se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia revela que Deus é amor. E também é através da Bíblia que a gente conhece a verdade a respeito de nós mesmos, né? A gente ouve aí muitas teorias, né? Por exemplo, a autoajuda, né? Você tem que conheça-te a ti mesmo, né? Busque dentro de você o autoconhecimento e você vai saber quem você é e aí a vida vai fazer sentido, pois a Bíblia deixa bem claro a verdade sobre o homem também. E é na Bíblia que a gente entende que longe de Deus, você e eu estaríamos completamente perdidos. Nosso problema não teria solução, não tem autoajuda, coisa nenhuma. Nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Somos pobres, cegos, nus, mendigos espirituais sem Deus. Mas nós vemos o amor de Deus por nós, o quanto nós valemos. Como diz o pastor Bulhon, não é? Você é a coisa mais linda de Deus. É através da Bíblia que a gente descobre isso. Quanto a gente vale, você vale
o sangue de Cristo Jesus. E também é na Bíblia que a gente conhece a verdade sobre o mundo, né? A gente aprende que esse mundo não é nosso lugar não, viu? A gente é peregrino. Realizações aqui são passageiras. Nossa pátria está no céu. Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O mal vai ter fim. Então, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, é que a gente entende realmente o plano que Deus tem para nós. O quanto Deus nos ama. E o quanto o Senhor Deus faz tudo para poder nos salvar. Eu quero terminar lendo o Salmo 119, verso de número 105. Eu peço que você, por favor, me acompanhe. Salmo extremamente conhecido. Salmo que fala a respeito da Torá, a respeito da palavra de Deus, da lei, da instrução de Deus. Salmo 119, verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já esteve você num lugar muito escuro, que não dava para ver nada? E não digo um lugar escuro que você conhece, porque quando você conhece, você já sabe por onde você vai passando, do que você tem que desviar, né? Mas já esteve você num lugar escuro, no qual você não enxergava nada e nem conhecia o que tinha pela frente? E eu lembro de uma ocasião num acampamento, muito escuro, e se eu não tivesse uma lanterna, teria sérios problemas, pois a Bíblia fala de si mesma como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe, querido, esse mundo aqui está em trevas. E quando a gente anda sozinho, quando a gente anda por nossas próprias decisões, escolhas, a gente vive quebrando a cara, a gente vive batendo a canela, a gente vive se arrebentando. E eu acho que você está cansado disso, assim como eu também. Então, nesta noite, o Senhor Deus está se apresentando para você, através de sua palavra, dizendo a você que você precisa buscar conhecimento bíblico, dizendo a você que você precisa conhecer o caminho pelo qual você deve andar. Deus já falou antes, Deus já revelou antes, a Bíblia é GPS de Deus, né? Como alguns dizem. Você não sabe o caminho, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está sem rumo sua vida, pois eu te apresento aqui o guia perfeito para a sua vida. Todo judeu tem uma maneira interessante de chamar a Bíblia. Você sabe que o judeu ele só aceita o Antigo Testamento, né, como palavra de Deus. Nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus inspirada por ele e o Novo Testamento é o seu cumprimento, é o seu complemento. E a Bíblia conversa entre si, os textos são conexos, porque o autor é um só, que é o Espírito Santo de Deus. Mas o judeu ele chama a Bíblia de Torá. Torá. Torá a gente traduz normalmente como lei, mas Torá ao pé da letra, se você pegar uma tradução mais aprofundada do que é Torá, é mais do que lei. Torá é instrução. Instrução. Como que um manual realmente de instruções. A Bíblia ela é um compêndio completo de tudo que você precisa, de todo tipo de instrução que você precisa para poder ser feliz, para poder ser salvo, para poder passar por esse mundo escuro aqui, mas não como um cego, mas como alguém que vê coisas maiores, que enxerga realidades maiores, a realidade apresentada pela palavra de Deus. E quando você conhece a Bíblia, você não se sente mais sozinho, porque a Bíblia fala a respeito de uma pessoa, ela apresenta para nós a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Cristo é a palavra encarnada. E se você quiser saber quem é Deus, você precisa saber quem é Cristo, porque Cristo ele é Deus a ponto da gente quase conseguir tateá-lo, quase conseguir tocá-lo. Você, ao conhecer o que a Bíblia fala sobre Cristo, e toda ela fala sobre Cristo, você não se sentirá mais sozinho. Você saberá o amor que Deus tem por você. Você saberá o plano que Deus tem para a sua vida. Você vai caminhar acompanhado, sabendo que está acompanhado, porque Deus, na verdade, nunca saiu do seu lado, mas você vai saber que tem companhia e você irá alcançar a pátria que Deus tem preparada para você. Eu, nessa noite, incentivo você fortemente, mais uma vez, a buscar a palavra de Deus. Tire tempo
Tire tempo. Eu quero desafiar você. Você que não tem contato com a Bíblia, comece a estudá-la. Tá bem? A gente tem grupos de estudo. Me procure. Me mande uma mensagem aí, deixe uma mensagem para que a gente possa criar uma maneira, encontrar uma forma de você se aprofundar no estudo da Bíblia. É importante alguém lhe mostrando os textos da Bíblia, se você não teve nenhum contato com ela ainda. Mas eu quero desafiar você também que já teve contato com a Bíblia a ampliar esse contato, a diariamente ouvir Deus falando com você por meio de sua palavra. Você aceita? Aceita? O Senhor Deus vai falar com você agora por meio do louvor, que o seu coração seja acalmado, que seja cheio de esperança e que você firme uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Jesus.
Vamos orar? Grande Deus, obrigado, Pai, por poder falar ao nosso coração, através da natureza, através de pessoas, de circunstâncias, no dia a dia, mas especialmente através de Sua palavra, ó Deus, revelação especial do Senhor, que nos apresenta quem é o Senhor Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que mostra a nós que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não fomos esquecidos de jeito nenhum, mas o Senhor providenciou salvação e hoje o seu amor alcança cada um de nós, a sua graça maravilhosa nos cobre. Por favor, Senhor, dá-nos a convicção de que o Senhor existe, dá-nos a convicção de que o Senhor é real, apresente-se a cada um de nós, por favor, dá-nos forças para buscarmos a sua palavra, conhecermos nesse tempo que vivemos e sabermos o plano que o Senhor tem para nós. Aceite a nossa entrega ao Senhor agora. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.